e eu escutei o barulho do portão abrindo e fechando. O barulho, tipo, quando você roda a chavezinha e vai lá e bate o portão. Aí nisso, o portão fechou, aí eu escutei passos subindo as escadas. Aí o barulhinho do portão de cima abrindo e fechando, que é aquele portãozinho, como se fosse aquele portãozinho que colocam pra criança não passar, que tem aquele ferrolhinho, então ele faz bastante barulho. E assim, houve o barulho desse portão abrindo e fechando, portão abrindo e fechando, portão abrindo e fechando, Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Stephanie, eu tenho 26 anos e sou daqui de São Paulo, SP. Como começar? Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, eu nunca tive uma crença, assim, que eu acreditasse 100% naquilo, de fato, assim. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de ter várias opções, assim, para se acreditar, só que ao mesmo tempo que eu acredito em tudo aquilo, eu meio que duvido de tudo também, sabe? Eu sempre fico com aquele questionamento, assim, na minha cabeça. Será que é realmente isso? Tipo, será que isso realmente é sobrenatural ou será que é alguma coisa da minha cabeça? Será que, sei lá, eu tô meio louca, tô vendo alguma coisa que não existe? É, sempre fui desse jeito, sempre que acontecia alguma coisa, eu fiquei com isso na cabeça. Tanto que eu acho que a primeira vez que eu vi alguma coisa que eu comecei a me questionar sobre isso foi quando eu era bem pequena. E aí eu lembro que eu morava numa casa de 2 cômodos com a minha mãe, o meu padrasto na época e o meu irmão, que ele é mais velho do que eu. Eu e meu irmão, a gente dormia numa beliche. E aí ele dormia em cima, porque ele era mais velho, e eu dormia embaixo. E eu lembro que naquela época, o meu padrasto, sempre que a gente ia dormir, ele pendurava um lençol, meio que grudado, assim, no colchão de cima da beliche, né, e caindo pela cama de baixo, que era minha. Então eu adorava isso, porque eu achava que ficava parecendo uma casinha, assim, na minha cabeça de criança, né. Então eu achava muito legal. E aí, eu lembro que teve uma noite que eu acordei de madrugada e aí eu não lembro de ter escutado nenhum barulho, nem nada. Eu lembro que a casa ficava sempre toda apagada e ficava só a luz do banheiro, assim, com uma luz bem fraquinha, assim, de fundo, que vinha lá da cozinha. E aí o quarto era escuro, mas ficava essa luzinha, então dava pra enxergar mais ou menos ainda. E eu lembro que eu acordei de madrugada, mas eu não escutei nada. Mas quando eu olhei assim pro lado, onde que ficava o lençol caído, tinha uma mãozinha, como se estivesse passando assim pelo lençol, alisando o lençol, e era uma mãozinha pequenininha, parecia uma mão de bebê. E eu lembro que eu chorei, eu fiquei morrendo de medo. E aí minha mãe acordou e ela falou assim que era um pesadelo, provavelmente, que era só um sonho, mas na minha cabeça eu tenho certeza que eu vi aquilo, eu tenho certeza. E nessa mesma casa eu já cheguei a ver. Eu não tenho uma memória, assim, muito boa das coisas, porque faz muito tempo e, assim, minha memória é péssima. Mas eu lembro que nessa mesma casa, de manhãzinha, teve um dia que eu vi um brilhinho, não chegava a ser uma luz, mas era meio que um brilhinho saindo, assim, pela janela. Sabe quando no desenho as fadas voam e aí sai aquela parecendo uma purpurina dos pezinhos dela enquanto elas voam? Eu vi exatamente isso e na minha cabeça de criança era porque a fada dos dentes tinha aparecido, né? E aí tinha deixado dinheiro debaixo do meu travesseiro. Eu nem lembro se tinha um dente realmente debaixo do meu travesseiro, mas na minha cabeça foi a fada do dente que veio me visitar. E aí é aquela coisa, que nem eu falei, sempre fica o questionamento na minha cabeça. Será que não foi coisa assim de criança da minha cabeça? Será que não foi um sonho? Porque eu não lembro de ter ouvido nenhum relato
tipo, sobre brilhinho. Eu escuto coisas sobre orbes, né? E luzes, mas sobre brilho. Então eu acho que talvez tenha sido um pouco da minha cabeça de criança naquela época. Mas depois disso também, eu acredito que tenha sido depois, acho que eu já tava mais velha. Eu lembro que eu fui dormir na casa da minha prima, e lá também era uma casa grande, só que a minha tia tinha vários filhos, né? Então, a minha prima não tinha um quarto só dela. Então, ela dormia no mesmo quarto que o pai e a mãe dela. Eles dormiam numa cama de casal, e do outro lado do quarto, na parte da janela, dormia minha prima na cama dela de solteiro. E aí, nesse dia, eu fiquei dormindo com a minha prima na cama de solteiro dela. E aí, de madrugada, eu lembro que eu acordei. E aí, eu tava ouvindo um barulho muito alto, como se fosse um ronco. E aí, eu achei que era do meu tio. Tipo, meu tio roncava, né? Mas era um ronco muito alto. E eu lembro de quando eu olhei assim pro lado, pra cama da minha tia, eu vi uma sombra. Não era uma pessoa, era. Eu não sei dizer como que era, mas parecia. Era uma sombra preta. E essa sombra meio que tava em cima do meu tio enquanto ele dormia. E essa sombra, eu lembro que tinha. Não era exatamente um corpo separado de uma cabeça, igual o ser humano tem um corpo e depois vem a cabeça. Era ao mesmo tempo que era o corpo, já era a cabeça dessa sombra. E eu conseguia ver uns dentes bem grandes, mas só a sombra. Nada muito detalhado, sabe? E eu lembro que eu fiquei morrendo de medo e depois disso eu nunca mais dormi na casa da minha tia. E eu falei pra minha mãe, e de novo minha mãe falou que era sonho, que eu tinha uma imaginação muito fértil, esse tipo de coisa. Até aí eu tenho minhas dúvidas sobre se realmente foi isso que aconteceu. Tipo, será que foi real? Eu acredito que talvez tenha sido porque eu era pequena. Talvez eu tinha realmente a imaginação, assim, bem apurada, vamos dizer. Mas, não sei, coisas que eu vi, tipo, depois que eu cresci, já não era pequena. Aí eu já me pego pensando que talvez. Não tinha como minha imaginação ser tanto assim, igual quando eu era criança. Porque as coisas que eu vi depois disso, eu acho que não foram tão. Como que eu posso dizer? É porque tão infantis, assim, porque, tipo, isso que eu vi do meu tio, pra mim era como se fosse um monstro, o brilhinho era da fada, a mão poderia ser por causa de algum filme do Chuck, então, sinceramente, não boto muita fé nesses, mas depois que eu cresci, eu também já tive algumas experiências. Uma delas foi quando eu morava com a minha mãe já em outra casa. Essa casa era a segunda casa que eu conseguia ter um quarto digno, sim, um quarto normal. Porque a outra parecia um porão, eu morria de medo desse quarto. Inclusive, eu tive vários sonhos esquisitos com esse quarto, mas não vem ao caso, aí para outro dia. E aí eu lembro que nessa casa que eu morei com a minha mãe, é, eu tinha skate e tudo mais, então o meu quarto era todo decorado. Era o meu primeiro quarto, então eu era muito empolgada com as minhas coisas. Eu fazia desenho na parede, tipo de pintura, sabe? Eu sempre gostei muito de arte. Então, meu quarto era todo colorido, eu adorava. E nessa época, eu lembro que eu gostava de ficar na calçada com meus primos. A gente andava de skate. E aí era, tipo, a nossa diversão da tarde. A gente ia pra escola de manhã, chegava em casa, almoçava, se arrumava e ia ficar na calçada andando de skate. Era muito maneiro naquela época. E aí eu lembro que nessa época eu usava prancha, fazia chapinha, né? Meu cabelo é cacheado, mas nessa época eu alisava. E aí, eu lembro de estar passando chapinha, assim, no espelho, assim, de frente pra minha cama. E aí, no segundo que eu abaixei, assim, pra deixar a chapinha no chão, pra poder pegar mais uma mecha do meu cabelo que eu ia passar. E nesse segundo que eu coloquei a chapinha no chão, na hora que eu voltei a olhar pro espelho, eu vi a sombra de uma mulher atrás de mim. Só que foi muito rápido. E eu fiquei morrendo de medo. E, novamente, minha mãe falou que era coisa da minha imaginação, mas eu já era grande nessa época. Eu já era, já devia ter uns 12 anos, 13 por aí. Então eu já era mais velha. E eu lembro nitidamente que era uma mulher do cabelo preto. E o cabelo preto dela era meio que jogado assim no rosto. Só que ela
não tinha um vestido branco, igual todo mundo fala, a maioria das pessoas falam. Ela tava com uma roupa preta e a imagem dela era muito escura, não dava pra ver direito os olhos, nem nada. É mais como se fosse uma sombra mesmo, atrás de mim. E depois disso eu fiquei com muito medo de espelho. Toda vez que era hora de dormir em casa, eu tirava o meu espelho da parede, e aí era um espelho pequenininho, né? E aí eu pegava e virava ele de cabeça para baixo e guardava ele assim na cômoda que eu tinha. Eu ficava morrendo de medo de espelho, até hoje eu tenho meio que uma cisma com espelho. Então, se eu puder evitar de olhar no espelho, assim, de madrugada, de noite, se eu for levantar pra pegar uma água, eu evito de olhar, porque pra mim vai aparecer alguma coisa por causa dessa experiência que eu tive. Uma das outras experiências que eu tive já foi mais recente. Foi nessa casa que eu moro. Inclusive, já tive outras experiências nessa casa. É a casa da minha avó, porque eu não moro mais com a minha mãe. Minha mãe, infelizmente, veio a falecer, já tem uns 12 anos. Então, eu vim morar com a minha avó desde lá e tô aqui até hoje. Hoje, minha avó já é bem de idade, então eu moro com ela porque ela precisa de alguém pra ficar com ela. Por mais que a família seja grande, foi ela que meio que terminou de me criar, então nada mais justo, né? Enfim, essa casa ela é bem maior do que a casa que eu morava. Ela começa com a cozinha, tem a sala, o meu quarto, o banheiro, o quarto da minha avó e a varanda. Aí, pra poder entrar aqui em casa, é assim, você abre o portão de baixo. Aqui em casa de madrugada é muito silencioso, de manhã não é tanto, nem de dia, porque é bem movimentado, casa de vó, né? Mas de madrugada fica um silêncio enorme. Então qualquer barulhinho que a gente faz, dá pra escutar de qualquer cômodo da casa. E aí, quando uma pessoa entra aqui em casa, dá pra ouvir o barulho do portão, barulho subindo a escada, todos os barulhos. E teve uma noite que eu tava deitada, eu não costumo dormir cedo, agora eu durmo mais por causa do serviço, mas nessa época eu ia dormir bem de madrugada pra manhã, sabe? E eu lembro que já era tarde, devia ser mais ou menos umas 2 horas da manhã, 1 e pouca, 2 horas. E eu lembro que eu tava aqui no meu quarto, assistindo alguma coisa no celular, e eu escutei o barulho do portão abrindo e fechando. O barulho, tipo, quando você roda a chavezinha e vai lá e bate o portão. Aí, nisso, o portão fechou. Eu escutei passos subindo as escadas. Aí, o barulhinho do portão de cima abrindo e fechando. Que é aquele portãozinho, como se fosse aquele portãozinho que colocam pra criança não passar. Que tem aquele ferrolhinho, então ele faz bastante barulho. E ouvi o barulho desse portão abrindo e fechando, como se alguém tivesse entrado, subido as escadas e fechado ele. E aí eu fiquei esperando aparecer alguém, né? Porque de madrugada eu até pensei, talvez seja meu tio, porque meu tio mora aqui do lado. Na minha casa só mora eu e minha avó. Mas meu tio mora uma casa do lado e às vezes ele vem aqui pra pegar um açúcar, pegar alguma coisa. Mas eu fiquei, nossa, essa hora da madrugada ele tá vindo aqui. E aí eu esperei um pouco pra ver se ele aparecia. E nisso não apareceu ninguém. Aí eu nem tava pensando em nada de terror, em nada sobrenatural. E aí eu fui na cozinha, né, com toda a coragem que eu tenho, não tava pensando em nada disso. E aí quando eu cheguei na cozinha, a luz da cozinha tava acesa, mas não tinha ninguém. E eu lembro que eu escutei nitidamente o som de alguém entrando aqui em casa. E essa pessoa nunca chegou a aparecer e espero que nem apareça. Amém. Enfim, essa foi uma das coisas que aconteceu aqui nessa casa. Tem outras também, mas eu acho que por hoje tá bom de mini relatos e relatos. Espero que vocês tenham gostado e da próxima vez eu mando mais. Obrigada, Zoucas, pela oportunidade de contar minhas histórias. E é isso aí, pessoal. Você tem uma nova mensagem. Oi, Lucas. Oi, ouvintes, tudo bem? Meu nome é Sara, eu falo aqui de São Paulo. Tô há bastante tempo tentando mandar os áudios, mas é bem difícil conseguir falar, né, desses relatos que aconteceram comigo. Eu quero compartilhar primeiro relatos que aconteceram quando eu tava realmente acordada, lúcida, durante o dia. E que pra mim foram muito impressionantes porque eu não consegui encontrar nenhuma razão lógica.
Eu tenho muita fé, acredito em Deus e acredito que tem alguma coisa espiritual, enfim, no mundo. Mas eu sempre procuro racionalizar as coisas que acontecem, ver se não é alguma coisa do subconsciente, alguma coisa que possa explicar. Mas tem situação que não tem como mesmo. E uma dessas situações foi a primeira que eu me lembre, que eu vivenciei. Eu tinha 7 anos, mais ou menos. E eu morava com a minha família numa casa de 2 cômodos. Era tudo muito precário, assim. E em cima dessa casa onde a gente morava funcionava um asilo. E essa casa, ela tinha uma porta de vidro, aquele vidro com um pouco ondulado, não me lembro o nome. E uma janelinha bem pequenininha também desse mesmo vidro ondulado. E para acessar essa casa e a casa de cima, você passava por um portão de ferro. Então todo mundo que entrava precisava abrir esse portão e ele fazia um barulho muito alto por conta do material. E numa noite, eu dormia numa beliche. Minha mãe teve 5 filhos, então eram 2 beliches. E acho que a minha irmã mais nova dormia com os meus pais, eu não me lembro. E eu dormia na beliche de cima. E numa noite eu tava dormindo na beliche e acordei. Mas eu acordei porque eu tava sendo observada. E quando eu acordei, eu fiquei muito assustada, porque do lado de fora daquela porta tinha uma mulher vestida de baiana. Ela era bem negra, tava com enfim, com toda aquela roupa mesmo de baiana. E eu notei que os olhos dela eram bem avermelhados. E eu não consegui gritar, não consegui falar, não consegui fazer nada. Eu só fiquei em choque. Paralisei assim, e a única coisa que eu consegui fazer foi sentar na cama, porque eu fiquei muito assustada. Eu tava acordada. E aí aquela figura foi subindo assim pra casa de cima e parou naquela janelinha, que era bem próxima da cama. E ela olhou de novo, colocou o rosto bem próximo, dava pra ver que o olho dela era vermelho e ela tava tentando se comunicar de alguma forma comigo, né? E aí ela colocou a orelha na janela, no vidro, e quando ela colocou, eu vi a orelha dela aumentando, assim. E foi muito assustador, eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar, eu não lembro nem o que aconteceu depois. Eu sei que ela subiu pra essa casa, não fez mais nenhum barulho, ela não fez barulho nem pra entrar, nem pra sair da casa, eu não sei pra onde foi. O que eu sei é que foi chocante, foi a primeira experiência que eu tive. Uma outra coisa que aconteceu anos depois, eu tinha ido morar já no interior, adolescente, e a gente cresceu na igreja e tal, então a gente sempre tinha o hábito de orar, de, enfim, pedir pra Deus, né, ajudar. E eu tava com, acho que uns 16, 17 anos quando isso aconteceu. E a gente tinha se mudado pra essa cidade quando eu tinha uns 15 anos. E aí eu tinha terminado o ensino médio e eu precisava arrumar um emprego, eu tava bastante aflita pra conseguir trabalhar. Aí a minha mãe tinha saído, não tinha ninguém em casa. Eu lembro que eu tinha entregado alguns currículos e eu tava esperando, né, pra ser chamada. Mas naquele dia, como eu tava muito angustiada, eu aproveitei que eu tava sozinha e fui pro quarto e ajoelhei e comecei a orar. Orar, falar com Deus e falei pra Deus, né, que eu precisava muito de um emprego, que eu tava angustiada, enfim. Abri meu coração, assim, pedindo, né. E aí, quando eu tava orando, eu lembro que eu fiz um voto, como a gente fala, né, uma promessa, enfim. E eu falei assim que se eu conseguisse um emprego, a metade do meu primeiro salário eu daria pra ajudar em alguma coisa que fosse pra apoiar a igreja, enfim. E no que eu tô falando isso na oração, o telefone toca. E eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, né? Estão ligando na hora da minha oração, eu aqui precisando falar com Deus e tal. E quando o telefone continuou tocando, eu levantei, encerrei ali minha oração e fui pra atender o telefone. Quando atendi, era justamente uma empresa me chamando pra trabalhar. E eu fiquei muito chocada, porque
foi no exato momento, não ligou antes, não ligou depois, ligou na hora da minha oração. E aí, fiquei feliz, tudo, comecei a trabalhar. E quando eu recebi o primeiro salário, eu separei essa metade, guardei e fiquei com aquilo, né? Falei, como que eu vou ajudar na igreja? Eu não queria só levar o dinheiro, eu queria fazer alguma coisa, né? Que fosse mais simbólica, assim, porque eu tava muito grata pelo que tinha acontecido, né? O fato de eu ter conseguido um emprego durante a oração e tal. E eu tinha recebido a visita naquela semana do meu irmão mais velho, que morava em São Paulo. E ele já estava casado, enfim. E ele chegou em casa e a gente conversando, aquela alegria, tudo. E ele comentou, falou assim, nossa, Deus preparou, né, de eu comprar um instrumento novo, porque ele tocava na igreja. Só que eu não faço ideia como é que eu vou pagar a outra parte, né, do instrumento. Porque foi uma preparação de Deus e tal. E aconteceu de eu comprar, mas agora eu não tenho como pagar a outra metade, eu não sei o que eu vou fazer. E eu falei, quanto que é, né, esse valor? E quando ele falou, era exatamente o mesmo valor que eu tinha guardado, que era metade do meu salário. Então eu peguei, dei o dinheiro pra ele, foi tipo, todo mundo ficou muito impressionado, né, porque ninguém sabia da história, dificilmente eu falo sobre isso. E uma outra história que aconteceu já tem alguns anos, é mais recente, eu já tava adulta, eu tava namorando com uma pessoa. E a gente passava todo final de semana na casa dos pais dele. E depois a gente ia pra minha casa. E aí quando eu tava com ele passando pela avenida, assim, pra chegar na avenida, passando por uma ruazinha, era justamente uma encruzilhada, né? E ali sempre tinha muita entrega, despacho, enfim. Não sei como chama exatamente. Mas naquele dia, era um domingo, não tinha nada ali. Era final de tarde, assim, um dia tava bem quente. Eu lembro que eu tava de chinelo e ele tava até de óculos escuro porque tava muito quente. E no que a gente tava passando, no que eu pisei naquela esquina, o meu chinelo ele arrebentou. E aí, antes que eu pudesse falar alguma coisa, eu só fiz aquele de susto, né? De meu chinelo ter arrebentado. Aí, quando eu olhei, né, pro meu namorado que eu ia falar pra ele, não deu tempo, porque o óculos dele, tipo, partiu em dois, assim. E aí, caiu no chão, e aí ficou os dois em estado de choque. Tipo, como assim, né? Duas coisas estourarem ao mesmo tempo no mesmo lugar, sem que a gente tenha falado nada. Foi muito estranho. E ele ficou completamente irritado, assim, ele perdeu um pouco o controle, aí ele pegou aquele óculos que tava partido no meio e jogou no bueiro, assim, com muita raiva. E eu, calma, né, tentando acalmar ele e tal. E ele, transtornado, eu falei só, vamos voltar, porque eu não tinha como andar mais descalça, né, a gente voltou pra casa dos pais dele. Foi, assim, uma sensação terrível de, tipo... Dizem que é uma energia, né, que tava naquele lugar, enfim, aconteceu aquilo. Eu não sei explicar, mas ficou no ar uma coincidência muito sinistra. Bom, eu tenho outros relatos e aí eu espero ter a oportunidade de contar pra vocês depois. Um beijo. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final. Teve medo dessa vez? Foi fraco? Não foi. Não fala assim. Pô, isso é desrespeito a galera que mandou o relato, entendeu? Ah, não gostei desse episódio. Pô, como assim, cara? Como assim? Histórias são... Ah, porque sonho não é além. Mas esse é subjetivo, meu camarada. A ideia do além é o seguinte, para algumas pessoas, o sonho magnífico, extraordinário dela pode ser um vislumbre do além. Para você, talvez não. Paralisia do sono é ou não é além? Talvez seja para alguns, talvez não seja para outros. Entende? Então, assim, a ideia aqui é a gente se não julgar, sem julgamento, um espaço livre de julgamentos, certo? Para que a pessoa contar a história que ela quiser. Né? Se ela considera extraordinário, já tá valendo. E isso aí a gente vai construindo assim um acervo de histórias fantásticas, que eu penso lá que um
sei lá, daqui a 1000 anos. Imagina que legal, o cara vindo na Terra, um astronauta de outro planeta vem aqui e ele vai, acessa a internet, descobre o Relatos do Além e vê que no ano de 2020 e pouco rolou um podcast com histórias de pessoas que viram coisas sinistras e bizarras. Cara, isso aí, pô, isso dá, sei lá, cara, dá pra fazer um documentário sobre isso. Dá pra fazer um estudo antropológico, sociológico do zeitgeist daquela época, daquela região do Brasil. Seria incrível, né? Viajando total aqui. Mas é isso, gente. Se você tem história, manda pra mim. Você sabe, clica lá no link da descrição. Se você quiser apoiar, entrar no grupo mais sinistro da podosfera brasileira, só com gente boa. Eu até postei um tempo atrás aí, né? Tem gente lá que eu acho que é lobisomem. Tem amigos nossos que são expertos em jogo do copo. Já viram muita coisa bizarra. Tem magista que faz coisas doidas lá dentro, esses sigilos da magia do caos. Enfim, é muito maneiro. É um grupo, assim, com pessoas que gostam desse assunto e são experts em várias áreas, digamos assim, dentro do quesito além. Isso é que você me entende. Apoia a gente, que vai ser bem legal, vai ajudar o podcast e você vai entrar no nosso grupo com a minha participação, claro, tá bom? E então a gente se vê semana que vem, e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha.